Vamos lá, pessoal, então, para concluir o PET 3 do terceiro ano do ensino médio. Nós já estamos na quarta semana e nessa semana nós vamos falar de uma coisa muito interessante que são as reações de saponificação, que seriam aí a produção dos sabões, né? Então, os conceitos básicos que a gente traz aqui é o seguinte, que a reação de saponificação ocorre em geral com um ácido graxo, que é uma gordura, que reage com uma base forte. Normalmente utiliza-se a soda cáustica, mas pode utilizar outro tipo de base forte. Esse ácido graxo, né, para nós vai ser ou a função ácido carboxílico ou então a função éster, tá? Então, normalmente começa com ácido carboxílico e aí tem uma reação intermediária que produz o éster e aí o éster reage com a base forte para produzir o sabão. Então, um dos exemplos que a gente tem aí para mostrar da reação de saponificação é essa aqui. Você tem aí, no caso do lado esquerdo, o triacilglicerol mais o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e aí você vai ter a produção de glicerina e sabão. Esse é o modelo mais básico, então você tem o ácido graxo reagindo com uma base forte para produzir o sabão. E aí, como subproduto, a gente tem a glicerina, que ela é muito utilizada em várias outras funcionalidades aí dentro da indústria, tá certo? Então, para continuar a discussão sobre o sabão, vamos falar de alguns conceitos importantes aqui desse processo reacional. Primeira coisa, os sabões, eles sempre são formados por duas partes. Então, uma estrutura básica do sabão sempre terá essa parte 1, que é a cauda, que a gente chama, né? E a parte 2. No caso da cauda, a gente tem uma cadeia muito grande de carbono e hidrogênio. Então, a parte da cauda do sabão é uma parte apolar. E a parte da cabeça do sabão, que seria essa parte 2, é a parte polar. E aí, o que isso tem a ver com a ação ou a atuação do sabão dentro de um processo de limpeza, por exemplo? A parte apolar, ela interage com as gorduras. E a parte polar, ela interage com a água. E aí, dessa forma, a gente tem uma substância capaz de fazer com que a gordura e a água se associem, e isso faz com que ocorra a remoção aí da gordura ou da sujeira, que normalmente são substâncias apolares. E aí, usando sempre aquela regra máxima da química, semelhante dissolve semelhante. A parte apolar dissolve as gorduras e a parte polar dissolve ou se mistura com a água. Isso quer dizer que o sabão ele tem característica de se dissolver em dois meios extremamente distintos, que são meios polares e apolares. E aí, por causa dessa característica, o sabão ele é considerado uma estrutura, uma molécula anfifílica. O que quer dizer uma molécula anfifílica? Que ela tem a capacidade de interagir tanto em meio polar quanto em meio apolar. E aí, por isso, ela pode ser utilizada, né, como agente de limpeza, porque ela tem uma ação que a gente chama de surfactante, ou essas substâncias, são sabões, são chamados de tensoativos. O que quer dizer isso? Ele é capaz de interagir tanto com a água quanto com a gordura, formando uma estrutura chamada de micela, e aí quebrar a tensão superficial da água, né? A água ela tem na sua superfície uma certa tensão que impede ela de se curvar e fazer bolhas, né? Então a água pura não faz bolha. Mas quando eu misturo sabão, ele diminui ou quebra essa tensão superficial e aí ela pode fazer bolhas ou espuma. E é isso que dá o poder de limpeza para o sabão, tá certo? Agora, para poder aplicar essas ideias, nós vamos fazer aqui algumas atividades do PET dessa semana. Inclusive, eu vou fazer duas atividades do Enem, que é muito importante aí para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio. Vamos lá dar uma olhada. Na atividade que eu trouxe aqui, que é a atividade 2, é uma questão lá do Enem de 2014, fala que a capacidade de limpeza e a eficiência do sabão depende de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm sua estrutura, partes capazes de interagir com substâncias polares, que nesse caso é a água, e também com substâncias apolares, que são as gorduras, os óleos ou a sujeira, né? E aí ele fala assim: a substância capaz de formar a estrutura mencionada e dá um monte de substância. É importante a gente lembrar, antes de marcar a resposta, que na estrutura do sabão, a parte apolar deve ser uma grande cadeia de hidrocarboneto
E a parte polar deve ser um cátion, normalmente o Na, que é o sódio, que veio lá da soda cáustica. Então, se a gente olhar a primeira alternativa, só tem uma parte grande de hidrocarboneto. Já a segunda alternativa tem uma parte grande de hidrocarboneto, olha lá, C17H33, quer dizer, 17 carbonos, 33 hidrogênios. E tem uma parte iônica que dá o grupo carboxila ali com o Na. Então a nossa resposta é já a letra B. As outras estruturas não têm essas características que eu acabei de mencionar. Então o sabão ele tem que ter uma parte grande apolar, que é a cauda, e uma parte muito polar, que é a cabeça, que normalmente é iônica, um cátion positivo com o íon ânion negativo, tá certo? Agora vamos ver a outra atividade que eu trouxe aqui, é a atividade número 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala para a gente o seguinte: industrialmente, a hidrólise alcalina de um triéster de ácido graxo e glicerol é utilizada na obtenção de sais de ácido graxo. O que são os sais de ácidos graxos? Os sabões, certo? E aí ele traz que a produção do sabão caseiro é bastante comum em localidades do interior e, para tanto, os reagentes utilizados na indústria podem ser substituídos por reagentes caseiros, tais como: normalmente a gente usa gordura, óleo e soda cáustica. Mas aí a gente tem que adaptar, nesse caso, o uso que é normal da nossa localidade para as alternativas que ele trouxe. Então, na letra A ele põe suco de limão e resto de comida. Não, a gente não faz sabão com isso. Banha de porco e cinzas de carvão vegetal. Talvez. Cera de abelha e gordura de coco. Não. Gordura animal e farinha de milho. Não. Soda cáustica e proteína animal. Não. Cuidado, tá? Pode ser que você fique induzido a marcar aqui essa letra E. Mas a proteína animal, no caso, é a carne. E a gente não usa carne do animal para fazer o sabão, a gente usa a gordura. Então, nesse caso, a resposta é a letra B, porque a banha de porco funciona como a gordura e as cinzas do carvão vegetal têm um grande teor básico, tá certo? E aí, nesse caso, a gente tem a produção, então, porque a gente está reagindo uma gordura com uma base forte, tá certo? Então, a resposta para mim aqui é a letra B de bola para o exercício número 4. E para a gente finalizar, nós vamos fazer aqui a atividade número 5. Ele é também uma atividade do Enem, né? A questão é grande, por isso eu mudei aqui um pouco a configuração, mas dá para a gente fazer tranquilo. Olha lá. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. E aí ele fala que a parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. O que quer dizer aí a parte iônica? A parte iônica é a parte onde você tem a cabeça do sabão, né? A parte onde você tem aí, no caso, o sódio ou outro tipo de íon, né? E essa parte interage com as substâncias polares, que no caso é a água, né? Então presta atenção, a cabeça do sabão fica em contato com a água. E a parte lipofílica, quer dizer, lipofílico, lipo quer dizer gordura e filia quer dizer afinidade. Então ele tem uma afinidade com a gordura. A afinidade com a gordura seria a parte que reage com substâncias apolares, e nesse caso é a cauda do sabão. Então, ele mostra ali um esquema, né? O desenho ele faz uma cauda mesmo para representar a parte apolar, que só tem carbono e hidrogênio, e ali a bolinha preta representa a cabeça do sabão, que é a parte iônica, polar, altamente polar, que vai interagir com a água. E aí ele pergunta: esse arranjo é representado esquematicamente por, e traz algumas alternativas. Observa comigo que o que tem dentro do recipiente é água. Então, qual parte do sabão que vai ficar encostada na água? A parte da cabeça do sabão vai interagir com a água porque ela é polar. E a cauda do sabão não vai interagir com a água porque ela é apolar. Então, a gente vai ver aí nesse caso a parte polar pretinha em contato com a água e a parte da cauda não estará em contato com a água, beleza? Então, pensando nisso, não pode ser a letra A, porque aí a gente tem a cauda ali do sabão em contato com a água. Não pode ser a letra B, que também a gente tem a cauda em contato com a água. Não pode ser a letra D e nem a letra E, né? Que todas elas têm contato da cauda do sabão com a água. Então, nossa resposta aqui é a letra C de casa, que a gente teria o arranjo mais próximo do real nesse esquema que o exercício trouxe. Eu espero que vocês tenham entendido.
Caso tenha ficado alguma dúvida, manda aqui nos comentários, tá? Se você for meu aluno, manda lá no chat Conexão Escola, eu sempre respondo vocês, ok? E se ficou alguma dúvida ainda com alguma explicação do vídeo, volta, olha direitinho, tá? Tenta fazer as outras atividades do PET, faz algumas pesquisas e caso vocês precisem, estou sempre à disposição de vocês, tá certo, pessoal? Até a próxima semana, fiquem em casa, tchau, tchau. Nem apareceu o nível da água lá. Só lá nessa bola. Ai, ai, ai.